Neste episódio, o Gonçalo abre uma lata de leite condensado, o Tiago come stroopwafels e eu faço acrobacias com M&M's. Encontrem estas e outras iguarias no bar da nossa nau espacial. Marujos, astronautas, exploradores, bem-vindos mais uma vez à nau espacial. Estão com a tripulação do costume. O meu nome é Miguel. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Tiago. E como já repararam, temos aqui a Lígia hoje num paradoxo de proximidade e ao mesmo tempo ausência, porque ela está na Europa, está connosco. Temos aqui o nosso centro geográfico um bocadinho mais juntinho desta vez, mas por estar na Europa está ocupada com outras coisas, então não pôde vir gravar. Como vingança, digamos assim, o Gonçalo vai trazer um tema que lhe é muito querido, que é a Eurovisão. Porquê é que estás a trazer a Eurovisão para... Já agora, a Eurovisão está a ser este fim de semana, portanto estamos a gravar no dia 16 de maio de 2025, daí o Gonçalo ter descoberto, acho eu, qualquer coisa. O que é que descobriste, Gonçalo? É exatamente isso. Eu estava no meu doom scroll no TikTok e... apareceu-me um daqueles edits, não sei se vocês sabem, aqueles edits épicos, pode ser sobre qualquer tema, sei lá, Star Wars, ou espaço, ou história medieval, uma coisa assim do género. E neste caso apareceu-me um edit da Laika, o cão soviético mais popular de sempre, e conhecido, não é? No contexto espacial, com uma música de fundo que eu achei incrível. Como é que eu nunca ouvi falar desta música? E acontece que a contribuição irlandesa deste ano para o Festival da Eurovisão chama-se Like a Party, interpretado por uma cantora norueguesa chamada Emi. E eu, fui investigar, fiquei rendido à letra e infelizmente a Irlanda não se apurou para a final, parece, não é? Que vai decorrer, foi eliminado. Mas acho que vale a pena fazer aqui a homenagem. Não só porque temos mais uma vez o espaço em grande destaque na cultura pop mundial, ou europeia. Europeia mais Israel e Austrália, né? E Azerbaijão. Mas também porque a Lígia não está cá e ela é talvez uma das pessoas mais ferrenhas da Eurovisão que eu conheço e portanto não podia passar esta oportunidade de falar aqui da Eurovisão porque sei que ela vai estar a ouvir e vai se estar a roer. Acho que começávamos por se calhar contextualizar a história da Laika, porque apesar da familiaridade de toda a gente com o nome Laika, acho que pouca gente sabe o que é que aconteceu e como é que decorreu a aventura da Laika. Portanto, nos anos 50 e 60, os soviéticos estavam a desenvolver o seu programa espacial. Lembremos que isto foi na altura antes do voo espacial propriamente dito. E para descobrirem se os humanos sobreviveriam ao voo espacial, eles fizeram experiências com vários animais, incluindo primatas e outras coisas, incluindo cães. Já agora, as pessoas nem sequer sabiam muito bem como é que os animais reagiriam ao espaço. Aliás, até antes propriamente da exploração espacial, nem se sabia se o ser humano ia aguentar ultrapassar a velocidade do som. Podem ver um filme muito fixe que é o... Como é que se chama? Morgado, agora esqueci. The Right Stuff. The Right Stuff. The Right Stuff. Que é um filme super comprido, mas com atores conhecidos, que vai desde quebrar a barreira do som até ao voo espacial mais recente. E é muito longo, mas é muito fixe. E é um essencial de espaço. E neste contexto do programa de canídeo espacial soviético, vários cães foram treinados, entre aspas, para serem astronautas, ou cosmonautas, mais propriamente dito. Eles apanharam vários rafeiros da rua, porque acharam que estariam mais selvagens, achavam que estariam mais adaptados para sobreviver às condições adversas do espaço, comparado com cães habituados aos seres humanos e a uma vida de luxo e conforto nos apartamentos soviéticos, como devem imaginar. Acho que ia dar ao mesmo. Cães que conseguiriam lutar contra um urso se aterrassem no meio da Sibéria, tal como os astronautas, não é? Sim, exatamente. E então estes cães passaram por vários regimes de treino diferentes. Eles eram confinados em pequenas caixas 15 a 20 dias de seguida. Eram habituados, entre aspas, a passar por temperaturas extremas e a passar fome, etc. Os cães utilizados eram todos fêmea, porque eles tinham um sistema para recolher dejetos e isto encaixava bem nos órgãos das cadelas e não tão bem nos órgãos dos cães. Portanto, daí todos os cães conhecidos, Laika incluído, serem cadelas.
E pronto, eles iam. Uma coisa que eu não sabia, porque nas fotos fotos e pinturas e esses esquemas da Laika, ela está sempre com um fato quase humanoide de astronauta, ou então está sem fato, mas eles iam assim numa espécie de berço dos Jetsons, uma coisa assim mesmo. Se vocês pesquisarem, aquilo parece não sei, que parece um cruzamento entre uma sanita e um objeto de laboratório, tipo uma coisa assim meio de porcelana, com um vidro e turbinas e coisas assim hiper tecnológicas para os anos 60, se calhar. Pronto, era para ter condições de habitabilidade. E a Laika em si foi o primeiro organismo vivo, ou pelo menos o primeiro animal que se saiba, porque pronto, em termos do programa soviético há muitas incógnitas, mas à partida foi o primeiro animal a voar no espaço. A Lígia pode-me corrigir, que ela se calhar está mais a par destas coisas. Mas a minha pesquisa foi o que encontrei. A Laika foi no Sputnik 2, que em 1957, em novembro, sendo que o Sputnik 1 foi o primeiro satélite lançado pelos soviéticos, em 1957 também, mas no mês de outubro. Daí a popularidade deste cão Laika. O que é que aconteceu? Entrou para a cultura pop e para o imaginário coletivo em todo o mundo, pelo facto de que este animal não só foi o primeiro a ser lançado, mas também sabia-se que não ia ser recuperado. Apesar de alguns cães deste programa soviético terem sido recuperados e sobreviverem à experiência, a Laika foi lançada sem qualquer preocupação. Ou seja, é como os testes nos animais, tipo ratos de laboratório, chimpanzés e tal. Sabia-se que não se queria recuperar a Laika. Tal como caracteriza o programa soviético, foi muitas coisas foram ocultadas e assim rodeado de mistério. A história que passou, e até é a que eu tomava como realidade, tanto que isto penetrou no imaginário coletivo das pessoas, é que a Laika tinha ficado sem oxigênio e tinha morrido por falta de oxigênio. Eles propagandearam na altura que ao 6º dia a Laika, depois de estar ali a orbitar e à volta da Terra, ficou sem oxigênio e faleceu. Acho que também havia planos para a eutanasiar com comida envenenada. Pronto, havia assim vários métodos. Mas em 2002 foi revelado, finalmente, que a Laika morreu por a Wikipedia diz hipertermia, portanto uma variação drástica de temperatura. E pronto, foi assim que a Laika passou para o outro mundo, não para o espaço, mas para o outro. Mas o legado da Laika continua, não é? Até em termos de tudo o que tem a ver com testes em animais e a ética por trás disso. A Laika é sempre um caso de estudo interessante. Há alguns cientistas mais diretamente envolvidos no caso da Laika expressaram o seu... Como é que eu ia dizer? Como é que se diz isto? Regret. Já estou mesmo... Arrependimento? Arrependem-se? Sim, arrependeram-se da Laika ter sido sacrificada. Acham que foi uma perda para a ciência não terem planeado sequer recuperar a Laika. Acham que... Há registros de que ter sacrificado a Laika não compensou pelo que se ganhou em termos científicos. Acho que há todo um debate acerca disso, mas também acho que este não é o momento para entrar aí. Na verdade, é o momento de declamar poeticamente, em homenagem à Laika, a letra da canção da Amy em português. Traduzido pelo Google Translate. Exatamente, tem de ser. É não espacial. Sim, vai ser bom. Portanto, eu pedi ao editor que pusesse aqui uma música sem direitos de autor, boa para declamação poética, e eu vou passar a enunciar. Pronto a levantar voo. Provavelmente já ouviu falar desta menina corajosa. Tudo o que sabemos é que ela salvou o mundo. Foi mandada embora, mas não teve medo, embora estivesse sozinha no escuro, no grande espaço. Deixou a multidão a aplaudir, foi acima das nuvens. O foguete voou alto, depois disseram adeus. Ela ainda se pergunta porquê, mas ela adora voar. E agora é o refrão. Espero que a Laika nunca tenha morrido e que ainda gira à nossa volta. E que ela tenha uma festa no ar e terá sempre. Espero que ela esteja a dançar todas as noites entre as estrelas. Espero que a Laika esteja viva. Festa da Laika no céu. Festa da Laika no céu. Bam bam. Badam bam 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 bam. Badam bam 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 bam. Badam bam 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 bam. Badam bam 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 e bandam bam 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 bam. E está a declamação. Que arrepios. Eu tenho mais notícias para dar à Amy. A verdade é que se ela espera que a Laika esteja viva, acho que não é o caso. Sabemos pelo menos desde 2002 que as coisas não correram bem para a Laika.
Não, E mas pronto, é isso. a metáfora, a simbologia, a alma da Sim. Laika é que vive, não é? Ela estará sempre viva nos nossos corações. É, exatamente. Queria deixar este momento de reflexão agora. Se calhar até fazemos agora um minuto de silêncio, não? No podcast. Ninguém diz nada. Eu penso que foi a primeira vez que declamámos poesia aqui no. Acho que houve uma vez que algum moderador, já não me lembro se foi a Lígia, se foi o Tiago, que introduziste com um poema. Pois foi. É verdade, é verdade. Mas pronto, poesia de. Poesia a sério, vá. Mas a minha era poesia da Temu, vamos lá ver. Isto é poesia a sério. Exato. Isto é poesia de autor. Aparentemente, para escrever esta música foram utilizados 3 autores noruegueses e um irlandês. Portanto, vê só. Ok, ainda bem que pegaste nisso, porque eu tenho uma grande dúvida, que é, então, tu arranjas sempre maneira de meter os nórdicos ao barulho, para começar. Sim. Não. E depois, então a cantora é norueguesa, e há esses outros noruegueses envolvidos, escritores da letra, ok? Mas a entrada na Eurovisão é irlandesa, a cadela é soviética, e nós estamos a falar disto em português. Portanto, que mixórdia de nacionalidades é que vai para aqui? Bom, eu sei que é a Eurovisão, mas, tipo... Essa de Irlanda levar uma cantora norueguesa não estava bem a ver isso, mas ok, nós, pois eu também nós em Portugal não sei muito bem. Isto é o tipo de coisa que beneficiaríamos imenso se a Lígia estivesse aqui no episódio a gravar para nos explicar. Mas pronto, é norueguesa, 24 anos, andou por aí, não é? Andou por aí! E teve agora a oportunidade de representar a Irlanda. Acho que ela ou não tem ou tem bastante recentemente a nacionalidade irlandesa, pelo que eu li. Já não me lembro muito bem. Nós precisamos que a Lígia faça uma bica da manhã, lá como é que se chama o segmento dela no Instagram, sobre as regras da Eurovisão. Importantíssimo. Ok, mas tem 24 anos, então, ok, ainda não sabia. Portanto, se dizes que só se soube da Laika os detalhes em 2002, ela estava de gatas ainda, portanto, tem desculpa, entre aspas. Ela é de 2001. Não tem, obviamente. Pois, é isso. Aparentemente não existe uma regra restringindo a nacionalidade de nascimento em termos de país para representar o evento. Ok. É tipo o selecionador da equipa de futebol, aproximando agora de uma... Exatamente. de uma analogia mais portuguesa que pode ser estrangeiro. Tá bem, ok. Aparentemente o festival irlandês lá para selecionar foi a primeira vez que a cantora esteve na Irlanda. Pera, que estamos... Ok. Eu nem sei se ela tem nacionalidade agora. Pois, exato. Bom, continuando para coisas mais espaciais, se calhar, em relação a uma coisa que tu disseste que foi o primeiro animal a voar no espaço, a biologia já foi há uns anos, portanto eu não estou bem a ver agora a definição de animal, mas tenho a ideia que uma mosca é um animal. Uma mosca, acho que é um animal. Pronto, insetos são animais. E eu sei que, por exemplo, logo no V2, no foguetão V2, na altura já comandado pelos americanos, eles puseram insetos e outras coisas num voo, mas era suborbital. Portanto, se calhar aqui o detalhe foi o primeiro animal a fazer um voo orbital. Deve ter sido isso, não é? Acho que houve uma série de cães que não chegaram a orbitar, não é? Que morreram no pois caminho. É capaz. E eu sei também que os soviéticos adotaram os cães, enfim, né? Para este tipo de experiências. Os americanos usaram uma série de chimpanzés, eu acho. Primatas. Exatamente. E mataram também uma carrada de primatas a tentar. Eu tenho ideia que eles nem sequer mudavam o nome dos animais. Era tipo o Jorge 1, o Jorge 2, o Jorge 3, o Jorge 4, o Jorge 5. Eu tenho ideia que o que fez o primeiro voo suborbital bem sucedido e voltou, acho que não se chamava Harambe, mas chamava-se Ham. Acho eu. Acho que se chamava Ham Chimp. Deixa-me fazer uma pesquisa rápida, mas tenho ideia que é isso. Sim, na cápsula Mercury. Tá, a mim está-me a dizer que é o Enos. Não, Enos chegou à órbita. Ham foi suborbital. Sim, o Ham foi o que fez o primeiro voo suborbital, penso eu, e regressou com sucesso. E ele foi muito conhecido e agora falou-se muito no Ham outra vez por causa da Katy Perry, porque Porquê? Porque toda a história de elas são astronautas e tal e não sei o quê, e o argumento era que o chimpanzé Ham há 60 anos atrás treinou muito mais do que elas para fazer o voo. Sim, até Laika, não é? Isso, até Laika, exatamente. Isto é como os nossos pais dizem, no meu tempo não era nada disto. Mas olha, o Ham voltou então. O Ham não. Não, o Ham voltou. Exato. Eu não sei se os americanos
Realmente, tu estavas a dizer que tinham morto também os chimpanzés? Eram Tiago? Alberts. Estou aqui a ler. Albert 1, Albert 2. Eixe. Coitados. Ainda sobre cadelas soviéticas, eu tenho a ideia que houve, já depois da Laika, houve uma ou duas que voaram e sobreviveram e voltaram, e acho que uma delas ou duas foram oferecidas como presente, tipo, já não lembro se foi ao presidente Kennedy, se foi ao outro a seguir. Mas como presente da União Soviética para os Estados Unidos, estão a ver? Tipo, olha, aqui tem as nossas cadelas que foram ao espaço. E bem, depois na semana em que nós gravámos, o Trump recebeu um Boeing do Qatar. Sim. Receber uma cadela espacial em comparação é um presente bem péssimo. O Trump está com muita sorte. Foi uma cadela chamada Pushinka. Pushinka, ok. Oferecida ao Kennedy. Foi ao Kennedy, pronto. Mas a Pushinka é a filha da Strelka que foi a que foi ao espaço. Foi isso, exatamente. Strelka e Belka, não é? Ou uma coisa assim. Sim, exatamente. Duas. Eu aposto que aqui a Pushinka estava cheia de dispositivos de espionagem. De certeza que receber essa prenda dos soviéticos por parte do Kennedy não há de ter sido um negócio simples. Sim. É como o avião que o Qatar está a oferecer ao Trump. Exato. Leva água no bico. O que me leva a pensar que haverá neste momento linhagens caninas, neste momento na Terra, que já estiveram no espaço. Ou seja, se esse cão foi oferecido ao Kennedy era descendente de um cão espacial, chamemos-lhe assim, haverá ainda descendentes desta linhagem? Deve ser a nobreza dos cães. Exatamente, desta implícita geração canina. E com esta acho que temos que passar para o próximo tema. Sim. Espera. Eu quero só dizer que a Pushinka foi sujeita a raio-x, magnetómetro e inspeção com sonograma para garantir que não tinha dispositivos subversivos. Coitada da Pushinka, deve ter sido aquelas inspeções de prisão mesmo. E irradiada com todas as radiações e mais alguma, a ter certeza que estava clean. Ok, está bem. Os cãezinhos. Se algum veterinário estiver a ouvir, pedimos desculpa. O espaço não faz bem aos animais. Pô, não. Não. Nem aos humanos, diga-se também, mas pronto, mas estamos a trabalhar nisso. Bom, então vamos se calhar passar para coisas também cotidianas que também vão para o espaço, acho eu. Ou se calhar não são assim tão cotidianas, o Tiago irá dizer, porque é o tema dele. E à boleia da conversa que tivemos sobre pierogies aqui há uns tempos atrás, o Tiago quer falar agora sobre culinária de forma mais abrangente. Culinária, sim, como se diz na minha terra, o comer. Sim, eu esta semana estava a fazer o meu doom scroll de notícias para a Nau Espacial e encontrei um artigo que para o português traduz-se por Culinária Espacial e a Fundação de uma Nova Cultura Espacial. Foi escrito por um senhor chamado Zachary Botkin, que é um analista de cibersegurança que trabalha para a NASA, mas este senhor tem um artigo muito interessante que foge assim um bocado às temáticas típicas dos artigos que nós lemos para notícias aqui na Nau Espacial, que são coisas muito técnicas e expositivas de espaço comercial, novos foguetões, lançamentos, satélites, política, coisas aborrecidas. Isto é uma coisa assim um bocado mais filosófica e que entra num tema pelo qual eu já tive algum interesse, que é como é que se come no espaço. Com a boca? Todo o artigo dele não é como se come no espaço, mas o que é que se deve fazer daqui para a frente no espaço para comer. Então ele começa por contextualizar a situação em que nós estamos, né? Em que a exploração espacial humana está, no momento da gravação, parece estar a acelerar. Há uma vontade muito grande da parte dos Estados Unidos e de países próximos, bem como da China, em ir à Lua, com humanos, não só com sondas. Ou seja, numa questão de anos. Marte talvez esteja no horizonte, mas talvez mais numa questão de décadas, não é? É um desafio tecnológico muito mais difícil, mas também a ideia de turismo espacial, como a Katy Perry, né? E as suas colegas já fizeram e que nós relatámos há umas semanas, também está na ordem do dia e pode ser que daqui a uns anos se torne uma coisa muito menos fraquinha, né? E fazer um voo suborbital de minutos, mas talvez passar uma semana numa cápsula no espaço em microgravidade, não é? Uma espécie de um conceito de hotel espacial. E, portanto, o contexto em que nós estamos é que há uma aceleração, há uma participação da indústria comercial neste ecossistema e as coisas estão interessantes. E a reflexão que o autor faz, o nosso amigo Zachary, é que
ok, isto é muito bom, os desenvolvimentos estão a ser feitos, mas se nós queremos efetivamente que haja um interesse por parte das pessoas em procurar este tipo de ou de turismo ou até de estabelecimento de colónias a longo prazo, tem de haver uma vontade, não é? Os foguetões são precisos, é preciso resolvermos os problemas técnicos, mas também tem de haver uma vontade das pessoas ou de visitar ou de estar, de querer explorar, não é? Assim, um pouco, ele fala no artigo de um longing, assim, quase nós romantizamos os nossos antepassados exploradores a olhar para o mar e a pensar nas caravelas, não é? Então o que ele diz é que para isto tem de haver uma cultura, tem de haver um estabelecimento e uma cultura espacial que queira incentivar as pessoas a um tipo de presença no espaço a mais longo prazo. E o que faz sentido para mim, porque eu se vou visitar a América do Sul ou se vou visitar a Ásia, é pela cultura. Eu quero ver um tipo de arquitetura diferente, quero comer uma comida diferente, ver como é que as coisas lá são. Este elemento da cultura é uma parte muito grande do que nos faz querer ir a novos sítios, não é só um interesse comercial ou económico, não é? Que no caso das caravelas também foi muito isso no que fomentou a exploração. E então o autor diz que para fechar isto tudo, né, e para criar uma cultura espacial que incentiva as pessoas a estar no espaço, a culinária é uma coisa muito importante, porque baseia-se em algo que é necessário, a comida, mas que dignifica essa subsistência. Não é só comer, é tornar isso em arte e criar rituais e novos pratos baseados nos desafios que o espaço nos apresenta para satisfazer esta necessidade. E então o artigo vai muito por aí, a dizer que, ao contrário do que nós poderíamos pensar, o facto de no espaço comer ser diferente aqui na Terra, e porque as migalhas vão para todo lado porque não há gravidade, não podemos cozinhar nada com chamas porque as chamas comportam-se de maneira diferente, temos que criar novas máquinas, novos métodos de conserva e de cozinhar. É um desafio muito vivo. Os astronautas estão na estação espacial, ainda estão numa fase muito primordial deste nosso desenvolvimento de culinária em microgravidade. E, portanto, este é um desafio que nós vamos ainda resolver ao longo dos anos na presença no espaço, mas que não está de todo resolvido. E o que o autor diz é que, ao contrário do que nós podemos pensar, estes desafios não são um problema para o estabelecimento desta cultura culinária, mas sim aquilo pode ser uma base muito boa para que ela possa existir. O que faz sentido, porque se nós olharmos para trás e pensarmos no vinho, no queijo, na cerveja, nos alimentos salgados ou nos alimentos fumados, são tudo soluções que nós arranjamos para resolver problemas de manutenção de ingredientes, por exemplo, para além do seu prazo de vida. E então, este artigo abre uma reflexão muito interessante em relação a como é que vai ser a culinária do futuro no espaço, e que vai ser diferente na Terra. O empratamento vai ser diferente, porque as coisas não podemos só pô-las num prato, elas vão começar a voar. Vamos ter de desenvolver todo um novo ramo da culinária para as pessoas que viverem lá fora. E que o que o autor argumenta, e que eu acho que faz algum sentido, é que nós neste momento não estamos ao nível desse desafio. O que ele defende é que até agora todas as soluções que nós fizemos foram muito técnicas, muito científicas, foram demasiado presas pelos constrangimentos que nós tínhamos do voo espacial. Mas pronto, pode ser que agora, à medida que o voo espacial se torne mais comum, algumas dessas restrições sejam levantadas e nós também possamos trazer gente mais da gastronomia e de um ponto de vista mais artístico para ajudar a confeccionar e empratar a comida no espaço e criar esta cultura que o autor de facto diz. Porque até agora os primeiros astronautas, né, comiam comida de tubos e as soluções eram muito primordiais, não podia haver pão, comia-se muito tortilhas, ainda se come muito hoje em dia na estação espacial. Exato. As tortilhas, porque não fazem migalhas. Acho que a coisa mais sofisticada que eles têm é a máquina de expresso que os astronautas italianos exigiram. Exatamente, eu acho que isso foi uma das coisas, um dos tópicos dentro deste assunto ao qual nós já ascendemos à solução e de facto conseguimos superar o desafio, porque em geral é um problema que ainda está por solucionar, o da comida, e de não só dar aquela sustenance, não só dar o alimento, o sustento. Exatamente, não só dar o sustento, mas também alimentar a alma e tornar isso de uma forma de arte e de expressão. E este é um tema que me interessa,
Porque lá está, comer no espaço é um desafio totalmente diferente e que nós aqui na Terra nem sempre pensamos nisso. E eu acho que era facilmente um assunto sobre o qual nós podíamos falar aqui os 45 minutos do episódio, durante 1 ou 2 ou 3 episódios. E acho que este artigo é interessante por causa disso. É mais filosófico do que técnico. E que às vezes no espaço falta-nos isso, falta-nos um bocadinho de arte, um bocadinho de inspiração, um bocadinho de pensar à frente. E não só de ciência, dinheiro, tecnologia, política. Estou farto disso. Está a ser um episódio muito artístico, de facto. Mesmo. Olha, Tiago, trazes um tema super interessante. Um tema que, honestamente, até na ficção científica não costuma ser muito trabalhado em TVs, em TVs, nas séries, em filmes, porque a maior parte das vezes, até por uma facilidade de gravação, eles simulam sempre que há gravidade artificial. Portanto, o problema das migalhas, por exemplo, é um problema que eu nunca via ser... Pronto, também não vejo todas as séries e filmes que existem, não é? Mas nunca via ser trabalhado e a ser pensado. Mas sim, não sei se o artigo dá exemplos concretos de cuidados de, por exemplo, a questão das migalhas, como falaste. Geralmente os alimentos são todos desidratados. O artigo olha muito para a frente. O artigo só olha para o passado para fazer uma crítica do quão técnico e científico e desinspiradas são as soluções que nós temos atualmente. E que, nesse sentido, nós falhamos. Pronto, depois eu fui ler algumas coisas e também já sei alguma coisa do nosso ensino e da nossa... estarmos embebidos neste ecossistema espacial, não é? Mas sim, é isso. A maior parte das comidas passam por serem desidratadas e hidratadas no espaço, ou então congeladas, o freeze-dry, que é o secagem-congelamento. Sim, é o gelo seco, sim. Exatamente. Acho... E portanto, há técnicas, mas a comida dos astronautas no espaço tipicamente não é ainda, na estação espacial hoje em dia, não é ainda um ritual, não há cultura, é uma necessidade. Às vezes há umas atividades especiais que eles fazem. Vi que eles há uns anos fizeram bolachas pela primeira vez no espaço, tinham um pequeno forno e temos os expressos. Ok, pode ser um pouco mais nesse sentido, mas... Sim, mas acho que o que eles tentam fazer, ou ainda estamos muito na fase de tentar obter aquilo que têm cá na Terra. Por exemplo, a questão de cultivar as alfaces lá e comer alface fresca pela primeira vez na estação espacial, que é uma coisa que acho que também nunca tinha acontecido. Ou pelo menos, pronto, tinha que ser trazida. Já não era propriamente fresca, não era aquela alface fresca do Lidl, né? Sim, está lá em Sinha. Exato. Portanto, isso eles já conseguiram. Agora, coisas próprias, ou seja, coisas que me levariam, como tu disseste, a querer ir visitar enquanto turista. Exato. Por exemplo, eu vou aos Açores, quero ir comer o cozido das furnas, quero ir comer o bife, a posta de atum. Pronto. Ai, bom, são coisas regionais. Estou a dar fome a toda a gente que está. Espero que estejam a ouvir isto depois do almoço. Devíamos ter feito esse aviso antes do tema. Portanto, não imagino sequer, não consigo imaginar o que é que será a comida numa futura cultura espacial que viva em 0G, ou mesmo que viva na Lua, ou em Marte, ou o que quer que seja. Que comidas diferentes é que eles vão ter, a questão do empratamento também que tu disseste, fascinante. E como cozinhar as coisas, fantástico. Quero imenso agora ir escrever um novel de ficção científica sobre isso. Pois é isso, é que está nas nossas mãos nós agora passarmos o nosso tempo a imaginar ou criar soluções inovadoras para isto, não é? Podemos fazer assim uma de H.G. Wells, um desses autores de ficção científica, e pensar como é que seria uma colónia na Lua e pode ser que acertemos em algumas coisas e noutras estejamos completamente errados. Eu acho isso engraçado. Eu quero falar um bocado do contra, porque ouvindo este artigo não sei não é se concordo, mas não sei se alinho muito neste pensamento de que se tem de desenvolver uma cultura do espaço e uma cultura da alimentação do espaço para estimular as pessoas a querer ir. Acho que em termos de, pronto, obviamente que quando tivermos colonização a sério na Lua e em Marte, etc., e em órbita se calhar, que vai surgir um diferente tipo de comer e um diferente tipo de alimentos por causa das condições, não é? As condições de fronteira à volta do processo de cozinhar. No entanto, custa-me um bocado a acreditar que isto é algo que se vai desenvolver lá como se desenvolveu na Terra, ou que seja algo que até se possa artificialmente criar, porque logo para começar o espaço nem sequer tem nada local, não é? Tipo, a não ser que vais comer rochas, o máximo que podes tirar se calhar é água da Lua, não é? Portanto, só o facto de não teres ingredientes locais começa mal. Sim.
sei lá, por exemplo, na América do Sul, estive agora recentemente no México e fiquei fascinado de uma coisa que eu nunca me tinha percebido, que é, eles não tinham gado. Portanto, criação de animais no máximo faziam de galinhas, se calhar, ou uns pássaros que tinham lá. Mas e por toda a nossa alimentação aqui, pelo menos pronto, se não forem vegetarianos, roda à volta de, sei lá, frango, porco e vaca, não é? E eles lá quanto muito caçavam, mas a maior parte dos alimentos era o milho e era uma coisa assim um bocado limitada, sim, não é? A América não tinha muitos animais domesticáveis, só os lamas. Exatamente. E são meio dramáticos, não são muito bons para domesticar. Exato, portanto, só imediatamente o facto de não haver ingredientes locais faz-me logo um bocado de impressão. Obviamente que depois os alimentos que conseguirmos criar lá, e estou ainda a pensar numa zona em que não estamos, numa altura em que não estamos completamente de modo colonizado, em que temos, sei lá, estufas enormes e possibilidade de ter, sei lá, vacas no espaço, provavelmente não vai acontecer, mas aí no intermédio vai haver aquele equilíbrio em que vai haver os alimentos locais do espaço, os que se podem criar no espaço, tipo batatas do Matt Damon e alfaces da ISS, tudo bem, pode ser que daí saia alguma cultura, mas acho que vai ser sempre um bocado aquela onda do é o que se pode arranjar, e depois as pessoas fazem o melhor que conseguirem, como tu estavas a dizer, Tiago, não é? Tipo, o queijo e as carnes fumadas era o melhor que se podia arranjar na altura, e depois transforma-se em cultura, disso não tenho dúvida. Pronto, é isso, eu concordo mais com a segunda parte do argumento do texto do que com a primeira, de que é necessário haver esta cultura. Eu acho que a cultura se vai desenvolver, mas o texto serve como uma entrada nesse tema, não é? Exato. Eu acho que é um bocado como o Thanos, é inevitável que essa cultura surja, não é? Outra coisa curiosa para... Oi? Então. Não. Ouvintes, perdemos um marinheiro. Será que ele não sabe? Foi tirado de borda fora. Espera, vou-lhe mandar mensagem. Fechei a janela sem querer. Ok. Sim, outra coisa interessante para comparar é as pessoas que estão neste momento na Antártida, por exemplo, ou naquelas estações árticas. Eu não digo que ele tem sempre de trazer os polos. Fogo, pá. Exato, trago sempre à baila. É um pouco como estar no espaço. A diferença é que a vantagem deles é que metem aquilo na arrecadação. Aliás, a despensa até tem de estar aquecida porque senão as coisas congelam, não é? Portanto, o frigorífico deles é um aquecimento, na verdade, em relação ao meio exterior. Mas pronto, as pessoas... E depois é um bocado a onda de... As pessoas levam o que gostam de cá também, não é? Como os astronautas fazem, levam alguns snacks de lá, ou sei lá, imaginem os expats americanos em Lisboa, hoje em dia vão lá ao supermercado e têm os marshmallows e aquelas coisas estranhas que eles comem lá, tipo ultraprocessados. Presumo que no espaço cada pessoa levará a sua cultura, e depois depende de como é que a exploração do espaço estiver a ser. Se for uma coisa mais cooperativa entre as nações, vai ser se calhar uma melting pot, como já houve em algumas experiências no passado, senão não. E finalmente, onde acho que há espaço para uma certa cultura espacial, até em relativo curto prazo, e bastante característico com essas características que estamos a falar de cultura, é no super high-end do turismo espacial, que é o turismo espacial hoje em dia, não é? Só para pessoas muito ricas que têm meios para pagar os preços exorbitantes. E eu consigo imaginar algo tipo aqueles restaurantes tipo 3 estrelas Michelin, como o Noman em Copenhague, que uma pessoa vai... Não eu, mas uma pessoa vai lá, vê as coisas que estão a ser servidas e são... Tanto em termos de ingredientes, tipo cérebros de pato e, sei lá, gelatinas com insectos, são coisas assim fora da caixa, mas até as técnicas são super inovadoras e tomam partido de tudo, pronto, de coisas até avançadas do ponto de vista físico-químico para fazer espumas e gases e suspensões e... Cozinheiros são químicos. Sei lá, exatamente, como aquela coisa de que ficou viral no Masterchef de pôr um gel num óleo para fazer caviar artificial com vários sabores. Pronto, coisas assim sofisticadas do ponto de vista técnico, e o espaço aí permitirá, se calhar, fazer umas coisas bastante inovadoras e bastante engraçadas, mas vai ser, pronto, high dining, avant-garde, coisas assim do género. Começar por aí. E isso acho que é uma hipótese para a cultura alimentar espacial. Pronto, mas nós aqui na nau espacial só queremos saber o que é que a classe operária vai comer. Isso sim, isso é que é importante. Não, mas fechamos o tema. Eu proponho fecharmos o tema com o seguinte desafio, que é: se vocês pudessem ir para o espaço e levar um snack vendido, se fossem ao supermercado mais próximo e pudessem comprar um snack para levar ao espaço, o que é que escolhiam?
Não pode fazer migalhas. Pois é, isso que Não eu pode fazer estava a migalhas. pensar. Estava a pensar na vending machine do meu trabalho e a pensar o que é que eu tenho lá que não faça migalhas. Talvez aqueles waffles, mas eu não gosto de waffles, portanto. Então, mas que raio. Portanto, o que é que poderia ser? Gonçalo, nós que estivemos nos Países Baixos, será que stroopwafel, será que a NASA deixa? Stroopwafel, mas faz um bocado de migalhas mesmo assim. Aquilo faz migalhas, é. Faz? Ok, então não pode ser. Mas uns com mais caramelo, talvez. Eu acho que para mim levava uma lata de leite condensado. Que aquilo tem tem ar de fluido não newtoniano. Abria a lata, deixava uma bola a flutuar e depois andava com a bola para todo lado e sempre que quisesse espetava a palhinha e sorvia ali um bocadinho de leite condensado. Na verdade tu podes fazer isto já, não é? Basta abrires a lata e pegar numa palhinha e levar contigo na tua casa, mas só o facto de ter uma bolha a flutuar, tipo um familiar de bruxa, acho que era engraçado. Familiar de bruxa. Eu gosto da ideia. Eu sou fã de leite condensado, também assim comido a... Como é que vocês Como é que conseguem? é granel, não é? Porra, a sério. Eu acho que... Não sei quantas... Agora, eu fiz a pergunta, mas também não sei responder. Se calhar Coca-Cola. Eu senti falta de Coca-Cola. Mas Coca-Cola, Sendo o gás, é perigoso. Como é que será que o gás se comporta no espaço? Será que a NASA sabe? Será que já alguém pediu para levar um refrigerante para o espaço? Deixamos a pergunta em aberto. Ok. Eu se calhar eu M&M's, que é aquele snack simples, é pequeno, portanto não faz migalhas porque entra todo de uma vez. Sim, eu disse isto. E pronto, e acho que é saboroso, tem várias cores, é animado. Sim, M&M's. Podes atirar de um lado ao outro da estação, assim ele vai em linha reta, não cai. Fazer aquela coisa de... Boa. Fazer tipo tabelinha na parede e comeres. Agora não sei se levava de amendoim ou de chocolate. Ouvintes, digam nos comentários qual é que acham que é o sabor favorito do Miguel. Ok, vamos então largar a comida. Até porque quem nos está a ouvir ainda não comeu deve estar tipo a enviar impropérios para o espaço a ver se nós nos calamos. E vou então eu só trazer rapidamente, porque já estamos também curtos de tempo, um tema mais informativo e mais dramático. Ou não, lá vem sempre o Miguel, em vez de trazer uma coisa poética como os outros dois hoje, que se portaram muito bem nesse aspecto, não. Traga Starship e os mais recentes desenvolvimentos do lado da SpaceX, porque nós temos acompanhado, como é normal, toda a gente na indústria tem que acompanhar este tema, não é? De uma maneira ou de outra, é inevitável também, como o Thanos. E acho que já não falamos da Starship desde a investigação ao voo 8, portanto que foi o segundo voo seguido que explodiu na subida. E a notícia neste momento é que o voo 9, portanto o nono voo integrado da Starship, poderá ocorrer tão cedo quanto o próximo dia 22 de maio de 2025. Portanto, daqui a sensivelmente uma semana, enquanto estamos a gravar. Claro que isto pode tudo mudar, mas o que é que acontece? Já notamos que são aqueles avisos aos aviões e aos barcos e etc. no Oceano Índico até. E que geralmente são sempre o primeiro sinal de que um lançamento está iminente, porque têm que ser publicados com antecedência para desviar os voos da aviação civil, etc., para as companhias aéreas planearem as suas rotas. No entanto, há algumas dúvidas sobre se eles irão realmente lançar tão cedo assim, porque eu pelo menos estou a ver 2 pontos de bloqueio que acho que têm que ser resolvidos. Primeiro, falta integrar os 2 estágios, portanto ainda não temos uma Starship na plataforma de pé, se bem que eles já fazem isso cada vez mais rápido hoje em dia, mas ainda demora ali 1 dia, 2, pronto. E depois, principalmente, a investigação da Agência Federal Americana para a Aviação, a FAA, que ainda está a investigar os 2 voos anteriores. Aliás, acho que já fechou a do 7, mas a do 7 está ligada com a do voo 8, portanto está a fazer a investigação ainda sobre o que é que correu mal no voo 8, para ter a certeza que não voltam a chover pedacinhos de metal sobre as ilhas das Caraíbas. Em relação a essa investigação, a SpaceX realizou nas últimas semanas 2 testes estáticos de longa duração ao veículo, ou seja, basicamente prenderam-no na plataforma, ligaram os motores e cá vai disto, vamos lá ver se rebenta ou não. Pronto. Não é assim tão simples, porque há coisas que não se conseguem testar sem de facto voar, mas eles têm que fazer esses testes para ganhar confiança de que resolveram de facto o problema.
aparentemente estarão confiantes nisso, caso contrário não haveria, notamos para daqui a uma semana. Portanto, sim, há de estar iminente. Se calhar quando ouvirem o episódio até já poderá ter descolado. No entanto, há outra parte deste imbróglio todo da SpaceX que me chamou um bocadinho a atenção, que foi que aparentemente os trabalhadores da Starbase, que é, penso eu, a mais recente cidade norte-americana, porque foi incorporada como uma actual, tipo, uma town, estão a ver? Tipo, não sei se isso é de género, agora tem que ter um mayor, não é um mayor porque não é assim tão grande, é tipo uma pequena town, mas se calhar tem que ter um xerife, se calhar tem que ter, não faço ideia como é que isso funciona, tem implicações na decisão política, mas basicamente é uma cidadezinha que está uma aldeazita que está junto à Starbase, que é o sítio onde eles fabricam e descolam as Starships lá no Texas, junto à fronteira do México, e aquilo, sei lá, moram 200 pessoas lá, ou mais talvez, se calhar muitas mais, e que são quase todas trabalhadores da SpaceX. Portanto, é uma espécie de como aquelas cidades soviéticas que havia à volta também de unidades fabris e dos kolkhozes e de coisas do género, que eram muito dedicadas só a uma unidade fabril, por exemplo. E é curioso ver a teoria da ferradura do capitalismo desmesurado às vezes faz o mesmo que o comunismo. É interessante. Pronto, e isto para dizer o quê? Que tem havido queixas de funcionários da Starbase de que o Elon Musk não lhes dá atenção e que as coisas estão paradas e que a equipa está desmotivada porque o Elon Musk anda ocupado com outras coisas. Então acho que houve até, inclusive, não sei se foi um e-mail interno, se foi uma espécie de carta aberta, se foi um post nas redes sociais, não faço ideia, de alguém, li por alto, dizer, Elon, por favor, vem, fala com os soldadores, fala com, tipo, a malta da linha de produção, por favor, motiva-nos, toda a gente sabe qual é a missão, mas está a faltar aqui aquele ímpeto que só tu consegues pôr na equipa. Portanto, aqui novamente um reflexo daquilo que temos vindo a falar, e por causa do envolvimento do Elon noutras andanças, e numa fase em que parece cada vez mais crucial a Starship ser desenvolvida a tempo, porque é uma peça, ou vai ser uma peça fundamental da ida dos norte-americanos novamente à Lua, agora que está bastante claro que o presidente pelo menos quer acabar com o foguetão SLS para ontem. É para cortar tudo. Portanto vai assentar mais nos privados. E pronto, é esse o update. Não sei se têm comentários. Opa, não haverá um serviço de encomenda ou de aluguer de uma claque ou assim? Para ver se preciso ir lá o Elon. Não arranjam outras formas de... Eu acho que ser o chefe que te paga o salário é capaz de ter um bocadinho mais de poder persuasivo do que umas cheerleaders, não é? Pá, talvez. Mas para mim o que me dava mais poder persuasivo era um aumento assim, nem sequer precisava falar com ele. Pois. Mas isso nós somos porcos comunistas europeus, não é? Nós não sabemos nada de como é que empresas funcionam. Isso. Ele retirou-se um bocadinho da política agora, não foi? O Elon Musk não está a dar tanto nas vistas. Provavelmente pressionado pelo preço da Tesla, das ações. Tenho ideia que sim, mas não anda a acompanhar muito, por acaso. E será que os recentes desaires da SpaceX nos testes da Starship estarão de alguma forma relacionados com a ausência do CEO? CEO não, ele não é CEO, é Chairman ou lá o que é. Pronto, do chefão. Acho que é sim, o chefão. Do cheerleader, né? Do líder de claque. Acho que já falámos disso até um pouco. Até que ponto é que ele tem input na parte técnica? Sim. Lá está, se calhar tem mais input nesta questão de motivação das tropas e de andar em cima das coisas para que aconteçam. Pois é isso. Porque as coisas arrastam, sabemos como é que funciona, não é? As pessoas relaxam e então as coisas explodem. Opa, eu não sei muito sobre ele, nem sobre a sua empresa, mas a gente quando antes via, agora isso não há tanto, mas quando via documentários de malta que vai visitar as fábricas da Tesla ou da SpaceX e falavam com ele, o que se via é que ele era um indivíduo que não era o CEO de fato, que vai ao escritório, assina uma série de papéis e tem 2 reuniões e depois vai para casa. Não, ele estava lá na fábrica, ele sabia as tecnicalidades dos processos e, portanto, se calhar essa presença lá era, não é? É uma proximidade da gestão às pessoas que estão efetivamente a fazer o fabrico das coisas e a montagem
podia ser um fator crucial para os negócios funcionarem. Se calhar era esse um dos segredos dos negócios dele funcionarem tão bem. A conclusão que eu retiro disto então é que o micromanagement funciona. Não sei se é micromanagement, porque ele não... Se calhar o que ele fazia não é só fazer uma gestão. Ele estava lá, ele participava no processo, ele dava a sua opinião, se calhar. Não sei, isso é micromanagement? Não sei, a ideia que eu tenho negativa de micromanagement é que é um excesso de gestão e não de participação. Sim, não tem que ser necessariamente micromanagement. Mas pronto, entretanto percebi que aparentemente foram 2 ex-funcionários que fizeram este pedido ao Musk para que intervenha mais, que ajude, que volte a reacender a faísca que caracteriza a SpaceX. Grande líder. E é como tudo. Exato. O líder supremo. E é como tudo, quer dizer, há trabalhadores que gostam mais que o seu chefe direto seja mais interventivo, outros que gostam de ter mais rédea solta. Acho que somos todos pessoas diferentes, portanto haverá quem goste desta de um Elon se calhar mais micromanager, e há quem obviamente não aprecie isso muito, não é? Pronto, acho que podemos dar por encerrada então a sessão. Como se isto agora fosse um tribunal. Não vamos condenar a Lígia por se ter pisgado, mas cá devíamos. Ela para a semana já... fiquei zarado em ata a ausência da Lígia. Ela no próximo episódio há de estar de volta certamente, assim como espero eu nós os 3. É tudo por hoje, obrigado por terem ouvido até ao fim. Já sabem, se nos quiserem contactar, nauspacialpod@gmail.com. A música é do Josh Woodward, como sempre, e se gostarem muito da música ou desta ou da Eurovisão, digam-nos qualquer coisa nos comentários ou por e-mail ou nas redes sociais, já sabem como chegar até nós. Até à próxima, bons voos. Tchauzão. Tchau.